Período democrático. Gente, vamos dar continuidade ao nosso período democrático, a primeira experiência democrática do Brasil, que ficou vigente entre 1946 a 1964. Portanto, muito pouco tempo, né? Isso quer dizer que nós somos muito jovens na democracia, somos muito frágeis, temos uma democracia muito frágil. Inclusive, esse período aí, é a primeira vez que o Brasil está experimentando a democracia, em todos os governos, todos os presidentes, todas as eleições vão ser muito problemáticas. Vai ter problema de sucessão, tá? Todos os presidentes, quase todas as eleições, vai ter presidente que vai se suicidar, vai ser presidente que vai ser suicidado, vai ter presidente que vai ser que vai renunciar, vai ter presidente que vai levar golpe, né? A oposição não aceita as eleições, então politicamente é um período muito conturbado, muito frágil do ponto de vista democrático, tá? Do ponto de vista econômico, a gente tem uma série de continuidades do projeto nacional econômico desenvolvido ali na era Vargas, por Getúlio Vargas. Ou seja, a industrialização do Brasil permanece, continua como um projeto defendido por esses presidentes, a maior parte desses presidentes aí, tá? Industrializar o Brasil continua sendo uma bandeira forte, desenvolver, urbanizar, né? Formar centros urbanos, a nova capital do Brasil vai lá para Brasília durante o governo Juscelino Kubitschek, né? Então tem toda essa ideia do desenvolvimento, do desenvolvimentismo brasileiro, tá? Do ponto de vista econômico, a cafeicultura, os cafeicultores, a parte rural do Brasil continua forte, tá? Embora o café vá perdendo importância progressivamente, né? Para vocês terem uma ideia, nos anos 50 o Brasil deixa de ser um país rural e passa a se tornar um país urbano, né? Cresce o setor de serviços, cresce a atividade do comércio, cresce as fábricas, né? E o café ainda é forte, muito forte, claro, né? O Brasil continua sendo um grande exportador de café, mas não é mais o único exportador, tá? E o café passa a ter cada vez menos importância na balança econômica do país, né? Então, o café que no século XIX, né, foi o carro-chefe da economia brasileira, nos anos 10, 20, 30, foi o carro-chefe. A partir dos anos 50, 40, 50 começa a declinar, tá? E do ponto de vista cultural, é um período muito. A década de 50, gente, é conhecido como a década de ouro do Brasil. Tá? É um período que a classe média passa a consumir cada vez mais eletrodomésticos, é um período que a propaganda e o consumo começa a fazer parte da vida cotidiana das pessoas, a música, o cinema, né? Tudo, essa ideia de formar uma família perfeita, pai, mãe, duas crianças, piquenique no final de semana, viagem para a praia, no feriado, tudo isso começa a ser defendido, né? Pela publicidade cada vez mais, pelas revistas, esse ideal de vida do consumo, do capitalismo e da família perfeita é o modo de vida que começa a se concretizar como modo de vida da classe média, que é a classe que está em expansão, uma classe que está em crescimento desde lá do começo dos anos 30, né? E agora está dominando a cena social, tá? Então, isso a gente falou um pouco na aula passada, né? A gente falou também, só para a gente repassar rapidamente, a gente falou do populismo, né? E os presidentes desse período, Eurico Gaspar Dutra, depois Getúlio Vargas, eleito pelo voto, Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros, João Goulart, todos eles são considerados presidentes populistas. A gente viu as características do populismo que tem muito a ver com apelo
imagético, né? A personalidade, o carisma e aquela habilidade, aquela manobra que os presidentes populistas têm de conciliar interesses de classes divergentes, né? Conciliar os interesses de patrões e empregados, né? De fazendeiros e camponeses, tentar ali articular, encontrar um bom senso, um consenso entre todos os setores, né? E é claro que não dá para fazer isso para sempre, né, gente? Porque uma hora acontece alguma coisa na economia, acontece alguma coisa na vida social, na vida política, econômica, que faz com que essa balança muitas vezes não seja muito bem equilibrada, né? Então, a gente tem que olhar caso a caso agora os presidentes, os governos desse período e ver os fatos mais importantes para a gente pensar aí como é que foi essa primeira experiência democrática do Brasil, como é que o Brasil está se transformando na mentalidade, como é que a vida na cidade ela se transforma em relação ao campo, o mundo do trabalho fica cada vez mais complexo, as regiões do Brasil, que agora o Brasil ele começa a crescer para o centro também, né, o centro-oeste ali, principalmente com a formação, a construção de Brasília durante o governo Juscelino. Tá? Mas vamos com calma, gente. Vamos falar primeiro do governo Eurico Gaspar Dutra, né, que foi o primeiro presidente aí desse período eleito, né, eleições em 1945 e ele começa a governar em 46. Aula passada a gente falou aí das eleições, né, da transição da era Vargas para o período democrático e a eleição de Dutra, né? Vocês devem se lembrar, gente, devem se lembrar que na aula passada Vargas em 45 renuncia, né? Pô, professor, mas por que ele renunciou mesmo? O Vargas renuncia em 45 devido às circunstâncias do momento político do mundo, né? 45, o que aconteceu no mundo, gente? Terminou a Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial. Quem que venceu a Segunda Guerra Mundial? Venceu a Inglaterra, venceu os Estados Unidos, venceu a União Soviética. Tá? Perdeu o nazismo alemão, o fascismo italiano, os autoritarismos perdem. Então, se o autoritarismo perde, o mundo ocidental vai ficar sob domínio dos Estados Unidos, tá? Representando ali o capitalismo. Já o outro grande país que saiu vitorioso foi a União Soviética, representando o socialismo. E o socialismo vai ter sua área geográfica de influência, a América do Sul, especialmente, né, embora muitas ideias socialistas e comunistas estejam presentes aqui no continente, vai ter uma força-tarefa muito forte orquestrada pelo governo dos Estados Unidos para impedir a difusão dessas ideias socialistas na América Latina, né? Então, o Brasil vai ficar sob esfera de influência dos Estados Unidos e do modo de vida capitalista, né? Do modo de vida do consumo e do lucro e tudo mais, né? Isso vai se expressar no apoio a determinados presidentes, né? E na intervenção em determinados presidentes. Por exemplo, em 64, os Estados Unidos vai agir para fazer com que o presidente João Goulart, na época, né, sofra um golpe de Estado, né, o golpe de 1964, com o apoio dos Estados Unidos. Tá? E não só no Brasil, os Estados Unidos vai intervir em vários países aqui, nossos vizinhos, né, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, os países da América Central e sempre vai haver uma interferência através, né, do serviço de diplomacia e das agências internacionais norte-americanas em
sintonia, né, em concordância com grupos políticos aqui dentro do Brasil, né? Bom, o mundo então em 45 foi dividido entre capitalismo e socialismo. Getúlio Vargas teve que renunciar porque, do ponto de vista político, ele era muito autoritário, né? Ele estava próximo dos... Embora o Brasil tenha lutado ao lado dos Estados Unidos, né? Politicamente ficou irreconciliável. Então Vargas teve que renunciar em 45, convocou-se eleições, formou-se partidos, porque estamos na democracia. Então a gente tem partidos políticos e a vitória de Eurico Gaspar Dutra, tá? Que vai governar aí até 50. Bom, partidos políticos, é muito importante a gente entender quais são os partidos políticos e quais são os princípios que cada um desses partidos defende, gente. Quando a gente estuda esse período aí, o período democrático, tem que saber isso aí, tá? Não tem jeito mesmo, tem que saber o que é o PTB, o que é o PSD, o que é o DN e o PCB, tá? São os 4 partidos, mas é fácil de entender se a gente entender o princípio, tá? O princípio desses partidos, tá? Então, olha só, a gente vai ter nessa democracia aí 4 partidos, 2 deles são sempre aliados uns dos outros, né? Estão sempre próximos, tá? Quais que são os partidos que estão próximos, gente? Em primeiro lugar, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, tá? E o PSD, Partido Social Democrata. Esses 2 partidos eles têm origem, tá, em grupos que apoiavam o Getúlio Vargas antigamente, né? Só que o PTB é mais popular, né? Ele tem uma ideologia, ele é parte mais dos trabalhadores, dos servidores, né? Dos funcionários públicos. Então ele tem uma ideologia mais populista, ele é mais popular, né? E era o pessoal que gostava do Vargas, porque o Vargas tinha feito várias coisas para ampliação dos direitos dos trabalhadores, né? Lembra? Então o PTB tinha essa origem. Já o PSD, Partido Social Democrata, né, que é o terceiro aqui no nosso quadrinho à direita, ele também era inspirado em Getúlio Vargas, mas ele não era tão da parte popular do Getúlio Vargas, porque a gente sabe que o Getúlio Vargas conciliava patrões e empregados, né? O PSD era mais aquele lado do Getúlio que apoiava mais os patrões, que apoiava mais a elite brasileira, né? E esse partido aí, de certa forma, junto com o PTB, eles têm uma origem Vargas, mas eles representam classes ali, o PTB mais popular, um pouco da classe média, e o PSD um pouco da classe média alta, tá? Tá? Isso é uma forma esquemática, não quer dizer que é uma regra, uma forma didática para a gente situar. A gente tem também o PCB, que tinha uma base mais popular, mas principalmente nas cidades, né? Que é o Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro, que vai ser inclusive proibido de estar em funcionamento em 47, né, por conta do alinhamento do Brasil com os Estados Unidos oficialmente, né, na Guerra Fria, na chamada Guerra Fria, e o Partido Comunista Brasileiro está extinto, mas os seus apoiadores, os defensores das ideias comunistas, vão estar super presentes, tá? Na clandestinidade, ou então eles vão se espalhar ali pelo PTB também, né? E vão atuar ora de forma legal, ora de forma clandestina. E tem uma origem popular dos trabalhadores urbanos, né, que tinham como ideia a defesa de uma sociedade mais orientada para o socialismo, para o comunismo, muito crítica do capitalismo, do modo de vida consumista e do modo de vida da exploração do trabalhador, tá? Então, esses são os princípios do Partido Comunista Brasileiro. Tá? A gente vai ter também agora, fazendo oposição ao PTB e ao PSD,
a União Democrática Nacional, a UDN. Então é o quarto partido político que a gente está comentando aqui, que ele é fortemente anti-Getúlio Vargas e é fortemente contra a herança de Getúlio Vargas na economia, na política, na cultura brasileira. Então, portanto, as eleições vão ser sempre disputadas entre PTB e PTB e PSD coligados versus contra a União Democrática Nacional, cujo líder, né, guardem bem esse nome, porque a gente vai falar muito dele, o líder da UDN chamava-se Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, figura emblemática, figura icônica da crônica política brasileira aí, tá? União Democrática Nacional, a UDN sempre vai enfrentar uma coligação do PTB com o PSD e, olhem só, gente, sempre vai perder. Em todas as eleições, a UDN de Carlos Lacerda sempre vai perder nas urnas e sempre vai conspirar de forma golpista, tá? Apoiado por uma grande imprensa, inclusive, né? Sempre vai conspirar para derrubar os presidentes eleitos ali, né, pelo PTB e PSD, né? Que vão ser sempre vitoriosos, com uma única exceção. A única vez que o PTB e o PSD não vão vencer eleições vai ser na eleição do Jânio Quadros. O Jânio Quadros vai ser o único presidente que vai ser eleito por um partido que nem é nenhum desses partidos aqui que estão no quadrinho, gente. É um partido totalmente outsider, totalmente desconhecido. Mas o Jânio Quadros, ele vai ter, de todos os presidentes, vai ter um apelo imagético, né? Uma figura totalmente ímpar, né? Tipo aqueles caras, né? Tipo, o partido é inexpressivo, mas a figura nas eleições contou muito. O Jânio Quadros, inclusive, vai governar só durante 7 meses. O Brasil vai renunciar depois de 7 meses. Então, a vida política no Brasil é muito agitada, né? Então, gravem bem isso, tá, gente? PTB, PSD versus UDN. PTB, PSD, inspiração em Getúlio Vargas. UDN, antigetulista, liderada por Carlos Lacerda. Pegaram o esquema, gente? O esquema é esse, então agora a gente vai começar a aplicar esse esquema aí, governo a governo, tá? O que pretendia o Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito, ele era do PSD, inclusive, né? O que o governo Dutra fez no Brasil? Que a gente precisa saber, gente. A primeira coisa que a gente precisa saber é que foi escrita uma nova Constituição, né? O Brasil tinha saído de uma ditadura, um Estado Novo, né, de 37 a 45, que era uma ditadura, e Vargas renunciou, né? Então o Brasil entrou na democracia, tem que ter uma nova Constituição. Então a gente está na quinta Constituição brasileira nesse momento, né? Tivemos a de 1823, quando o Brasil foi independente, a segunda em 1889, quando o Brasil proclamou a República, né? Desculpa, 1891, né? A proclamação da República em 1889, mas a Constituição é de 1891. Depois tivemos a Constituição de 1934, depois tivemos a Constituição de 1937, a do Estado Novo, da ditadura, e agora temos a Constituição de 46, né? E ela vai ser promulgada aí no governo Gaspar Dutra. E o que dizia essa Constituição, gente? Já que o Brasil entrou na democracia, então ela tem que ser democrática, tudo bem? Vamos dar uma olhada aí quais são os princípios, quais são as ideias aí dessa Constituição, né? Primeira coisa, gente, direito ao voto, né? Voto secreto. Opa, voto secreto. Lembra que lá na República dos Fazendeiros, do Café, não tinha voto secreto não, a urna era aberta. Voto universal para maiores de 18 anos também,
Tá? Então agora não tem mais barreira homem e mulher, pode ser mulher, pode votar. Tá? É, mas não vai poder votar analfabetos, né, cabos e soldados, ou seja, militares de baixa patente. Analfabeto só vai votar no Brasil a partir de 88. Então, estamos excluindo aí uma parcela grande, porque o índice de analfabetismo no Brasil nesse momento é grande, tá, gente? É grande. Então, e a gente já começou a ver que essa democracia aí não é lá essas coisas, tá? Mas enfim, a melhor que a gente teve é naquele momento, direito de voto secreto e universal. Segundo ponto importante, gente, mundo do trabalho, direito trabalhista. Direito trabalhista, uma conquista lá da era Vargas, né? Aqui a gente vai ampliar as medidas em proteção do trabalhador, né? Aquela ideia da carteira de trabalho, das férias, do salário mínimo, das condições, da proteção, né? Diante do patrão ali, e a permanência da existência de sindicatos regularizados, né? Então o direito trabalhista vai continuar. Mandatos eletivos é o terceiro item, gente. Mandatos eletivos. Estabelecimento do mandato presidencial de 5 anos, não sendo permitida a reeleição. Ou seja, 5 anos. Gente, hoje em dia quantos anos são? 4 anos. O presidente governa por 4 anos. Naquela época era 5 anos. Mas não pode se reeleger, né? Só pode governar uma vez só. Né? Os deputados, por sua vez, teriam 4 anos e a reeleição seria permitida. E os senadores teriam um mandato de 8 anos, sendo em número de 3 para cada estado da federação, ou seja, cada estado, né, Pará, Amazonas, Roraima, São Paulo, Santa Catarina, cada um dos estados, cada uma dessas federações tem direito a 3 senadores, tá? Todo mundo sabe o que faz um senador, né, gente? Senador é o cara, são os caras que discutem leis, aprovam leis que já tinham sido discutidas, né, ou previamente aprovadas ali pelo Congresso Nacional, pelos deputados. Último item aí, importante para a gente entender nossa Constituição de 46, são os direitos dos cidadãos. Ah, então isso é coisa que não existe. Em regime ditatorial, regime autoritário, não tem direito de cidadão nenhum, não, gente. Tá? Aqui a gente tem democracia, né? Garantia constitucional de direitos fundamentais, como liberdade de pensamento, de crença religiosa, de expressão, de locomoção e de associação de classe, ou seja, você pode defender o seu pensamento, se expressar se você é a favor ou contra o governo, se você é cristão, judeu, umbanda, não importa a sua religião, se tem religião ou não tem, você tem o direito de expressar o seu ponto de vista, as suas ideias, suas crenças, tá? Contanto que não fira dos outros, contanto que não promova violência. Então são os direitos dos cidadãos aí, conquista da Constituição, tá? Ô, professor, mas você tinha falado lá que o Partido Comunista Brasileiro ele tinha sido proibido de concorrer, de participar das eleições de 47. Pois é, é verdade. É verdade, isso se dá com o alinhamento lá do Dutra, do Gaspar Dutra na Guerra Fria, mas a gente tem uma imagem aí é, de um comício feito pelo Luiz Carlos Prestes, né, ex-tenente, lembra lá do tenentismo, que era um tenente e agora virou comunista nos anos 40. Ele era o presidente do Partido Comunista Brasileiro e aí nessa foto ele está fazendo está participando de um comício ali no centro da cidade de São Paulo, na Praça Ramos ali, né? Vocês sabem, ali do lado do Teatro Municipal. Tá aí um comício, tá? Mas somente de 45, ó, dezembro de 45 a o início de 47 é que vai
poder fazer isso aí, tá? O Partido Comunista Brasileiro especificamente, né? Então, a gente pode dizer, para resumir aqui, que a gente tem um aspecto formal da democracia, né? Ou seja, tem eleições periódicas, temos instituições como o executivo, o legislativo, o judiciário, o voto é secreto, universal, né? Ele está nos princípios da nossa Constituição, a discussão, a liberdade de pensamento, de expressão, tudo isso, ok, a gente tem na teoria uma democracia, né? Agora, na prática a gente tem isso, ó, 47 o PCB na ilegalidade, 48 intervenção nos sindicatos, na política externa o Brasil se alia com os Estados Unidos, né? Rompe relações diplomáticas com a União Soviética e tudo isso faz com que a gente questione o real alcance dessa democracia brasileira, né? Tá bom, mas e aí? O que o Dutra fez? Que o Dutra fez? Que é importante a gente perceber aqui. Além da Constituição, que foi elaborada no governo dele, com tudo isso que a gente acabou de falar, uma das bandeiras do Gaspar Dutra foi o chamado Plano Salt, né? O que era esse Plano Salt, gente? O Plano Salt era um plano que visava várias medidas para saúde, alimentação, transporte e energia, né? SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. Isso visava a pavimentação de rodovias, né, para que o ônibus e caminhões e carros, né, os carros vão começar a ser cada vez mais populares nesse momento, possam se locomover de um lado para o outro e assim a economia vai andar mais rápido, né? O Brasil opta pelo sistema de rodovias, né, em detrimento do sistema de ferrovias. E a gente vai ter também, ainda no campo já no campo da energia, a construção de hidrelétricas, né? Isso era uma bandeira lá do Getúlio Vargas também, né? A indústria de base precisa de recursos de base, precisa de energia, fontes, matrizes energéticas, né? E nada melhor do que hidrelétricas para gerar energia para as nossas fábricas, nossas indústrias e as nossas casas. E aí, a hidrelétrica de São Francisco vai ser inaugurada aí no governo Gaspar Dutra. No plano econômico, o Dutra ele vai criar a chamada Lei de Importações, né? Que vai liberar a entrada de produtos estrangeiros, alguns produtos estrangeiros no Brasil, tá? Então o Brasil vai consumir, também vai passar a consumir alguns produtos estrangeiros, mas sempre sob controle, né, do Estado. Não é um liberalismo pleno e total, né, onde entra e sai mercadorias de todos os lugares. Não, tem que ter um controle do Estado ali, porque a gente tem que proteger as nossas fábricas também, né? Agora, do ponto de vista dos salários, a gente vai ter um problema aí, tá? Os trabalhadores não vão gostar muito do Dutra, porque olha só o nível, porcentagem dos salários aí nos anos em que ele governou, né? 46, o salário mínimo era de 70,9, né? Em 47, o salário mínimo era de 53,8. Em 1948, o salário mínimo era de 49,6. Então, o que está acontecendo, gente? Em 1949, o salário mínimo é de 50,4. Em 50, 47,9. Em 1951, 53. O que aconteceu com o salário, gente? Diminuiu. Então diminui o salário, diminui o poder de compra. Significa o que, gente? Se a gente tomar o salário como um índice, um medidor, significa que o poder de consumo da população está diminuindo.
Se o poder de consumo da população está diminuindo, significa que o poder de produção dos bens também estão diminuindo. Então significa que o Brasil está entrando em crise econômica. É um período de crise econômica, né? Então, um período que vai gerar, por exemplo, muita insatisfação popular, né? Então, num período de crise econômica, salários abaixando, os trabalhadores desempregados, as fábricas não estão produzindo, a mercadoria não está circulando, vocês acham que é uma boa ideia aumentar a tarifa dos ônibus? Pois então, é o que acontece. A tarifa do ônibus, do bondinho de São Paulo aumenta, e aí a gente vai ter uma manifestação onde populares atearão fogo em um ônibus. Tá aí uma imagem da nossa querida Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo, os trabalhadores urbanos ateando fogo nos ônibus. Inclusive isso, a fotografia mostra um episódio, mas isso vai correr com alguma recorrência, tá, gente? O problema de transporte em São Paulo, como vocês podem ver, é mais antigo do que parece, né? Tem inclusive uma colega minha que estudou, ela fez uma dissertação sobre ônibus incendiado nos anos 40 e 50 por populares, tá? E tudo isso tem a ver com a economia, o ritmo da economia brasileira, né, no momento, e como que a política, os políticos, né, os prefeitos, governadores, presidentes, agem diante da crise, no caso aí, por exemplo, com o aumento de tarifa de ônibus, né? A partir de 48, gente, aquelas importações que eu tinha comentado, que o Dutra liberou, né, algumas importações, quando você libera importação, você está incentivando mais a produção das fábricas estrangeiras do que das fábricas nacionais, né? Então, o Dutra, ele, quando estimula, né, pressionado muito ali pelo governo americano, né, falando assim, ó, a gente está alinhado aí na Guerra Fria, os Estados Unidos venceu a guerra, né, o Brasil agora é um parceiro econômico dos Estados Unidos, vocês têm que abrir aí as fronteiras para os nossos produtos, né, os produtos estrangeiros, especialmente os americanos, né. E aí a gente tem o governo brasileiro recebendo produtos estrangeiros, mas como o Brasil não pode comprar, o poder de consumo fica cada vez mais difícil, né, para comprar esses produtos, como resposta o Dutra aumenta o preço do café no mercado internacional, né, e é como uma tentativa de balançar o equilíbrio, balançar, né, equilibrar a balança econômica. O que não vai ter muito sucesso, porque se você comparar café com refrigerador, fica muito difícil concorrer, né? Fazer uma equação de igual para igual, né? Então o governo Dutra aí vai ser marcado por crise social e crise econômica, tá? E tudo isso vai abrir espaço, né, para que nas próximas eleições o povo acabe optando pelo retorno do antigo presidente do Brasil, né, que era Getúlio Vargas, que vai ser eleito aí com grande maioria de votos, vai ser novamente presidente do Brasil, só que pela primeira vez, gente, pela primeira vez na história, Getúlio Vargas vai ser eleito pelo voto popular. Todas as outras vezes foi através de um golpe em 1930, depois em 34, né, tinha elaborado uma nova Constituição, eleito indiretamente. Em 37 ele tinha dado um golpe nele mesmo, né, e inaugurado o Estado Novo. Agora aqui ele foi eleito pelo voto popular, né? O povo conhecia Getúlio Vargas, o povo viu o Dutra, não gostou do Dutra e resolveu optar novamente por Getúlio Vargas. E a UDN de Carlos Lacerda conspirando na grande imprensa, falando que as eleições não foram válidas, que Getúlio não pode ser eleito, que Getúlio Vargas deve renunciar ou sofrer um golpe, porque o Brasil precisa mudar, né? Então, cenas do próximo capítulo aí, gente. Ok? Um abraço aí.